Alcateia! Eu tava só esperando por isso, meu irmão. Agora sim. Agora começamos de verdade. Esse veio de dentro, meu irmão. É de dentro. Boa sorte pra nós. Bora mais lá? uma vez, mais uma conversa. Hoje a gente vai trocar muita ideia falando sobre níveis de evolução aqui dentro. Eu trouxe um cara maravilhoso que eu já vou apresentar pra vocês, mas eu gosto muito da história dele porque eu compactuo muito com a ideologia de vida do cara, então vai ser demais. É isso aí. Facebook, vamos pedir pro pessoal se inscrever nesse canal, pelo amor Demorou, de Deus. né? Tem uma galera assistindo o nosso podcast e a galera não se inscreve. E nós vamos buscar um por um na casa de vocês. Eu sei onde vocês moram. Eu sei onde vocês moram. Então é o seguinte, ó, se inscreva no canal pra ajudar esse canal a continuar crescendo. Deixa o like aí, deixa comentário também, assiste ali. A parte que você assistir e acha que é interessante deixar algum comentário, uma opinião, uma sugestão, já coloca aí também, porque é muito importante essa interação com o canal pra gente saber se vocês estão gostando ou não gostando do nosso conteúdo. Eu espero que vocês não estejam gostando, cara. Por quê, porque cara? é sinal daí que a gente tá trazendo algumas coisas diferentes pra galera que eles precisam entender. Fazer melhor. os caras pensar, né? É isso aí. Uma dica, uma sugestão, uma ideia. Deixa nos comentários. Deixar nos comentários a galera dizer que momento ela acha que pode ser um corte. Boa, nos comentários. Boa, interessante, ideia tri. Deixa aí nos comentários o que tu acha que pode ser um corte. Isso aí, daí tu bota ali, minuto tal ali, achei interessante que vocês falaram disso aqui. Daí pode ser que vire um corte. Boa, já vai ajudar a gente a... Vocês vão trabalhar pra Alcateia sem ganhar dinheiro, é isso, né, Fez? Era a ideia, né? Mas agora tu estragou meus planos. Mas é isso aí, já vai ajudar bastante também o nosso canal. Facebook, deixa tua rede social pra galera. GCM1 no Instagram, segue lá, bora trocar ideia. Isso aí, eu sou o cara dos posts e a gente tá aqui hoje com o Jean Alvarenga, nosso grande amigo, nosso parceiro, sócio proprietário, fundador da EKM, que é uma empresa de growth marketing, ele vai explicar também. Toda vez que a gente conversa com o Jean, a gente pede pra ele explicar o que é growth marketing, né? Everybody knows me. Esse é o nome da empresa. Esse é o nome da empresa. Agora, o que é o marketing, o growth marketing? Isso ele vai dizer daqui a pouquinho. Passa a palavra pro homem. Seja aí, muito bem-vindo. Como é que tu tá? Tudo certo? Meus queridos, uma honra estar aqui a gente finalmente nesse podcast, né? Nesse novamente. Alcateia é a primeira vez. É verdade, é verdade. A gente já fez acho que uns 3 podcasts juntos. 3 podcasts juntos. E esse aqui vai ser o mais irreverente de todos. Esse aqui vai ser o melhor. Esse aqui, esse aqui é que nem a zoeira. A zoeira não tem limite. Não tem limite. Eu e o Jean, o Gabi tava fazendo aqui um atendimento no estúdio antes. E eu e o Jean, a gente já fez meio que um podcast lá embaixo, né? O podcast já rolou lá embaixo. Pena que não tinha câmeras, né? Pena que não tinha câmera, mas a gente falou de várias coisas legais que a gente vai trazer aqui pra mesa. Mas também. podia ter câmera lá, né? Podia mesmo, né? A SMK leva a estrutura onde tu quiser. Onde a pessoa quiser. Verdade, eu podia ter colocado essa ideia aí. Verdade. Muito bom. Só que daí ia faltar um cafezinho também, né? Ou tem também? Sempre tem também. Bah, olha aí, cara. Melhore. É melhore. É mais fácil o café do que... É SMK. SMK até te surpreendendo. Não tem, né, Jean? Mas e aí, irmão? Agora, com o crescimento do valor do café, a gente tá mudando os nossos planos, né? Planos dos pacotes com e sem café. Não, mas eu já descobri uma coisa bem legal do Jean também sobre cafés, que a gente vai trocar essa ideia. Opa! Papo de café é bom. Cara, essa história com café é longa, né? É verdade, cara. Eu fui jogar um verde contigo ali, o cara trabalhou até pra caboclo, cara. Por isso que ele gosta tanto de café caboclo. Não me queima, cara. Ô, irmão, vamos lá então pra gente começar esse episódio. A gente conhece bastante da tua história, mas pra quem ainda não conhece, o Jean já trabalhou até com entrega de jornal, né? De manhã cedo. Trabalhou com entrega de jornal. E tinha vergonha, Jean. Tinha vergonha. Eu era muito novo, né? Até pra introduzir, agora que tu falou dessa história do jornal. Pra quem não me conhece, meu nome é Jean Alvarenga. Eu sou natural aqui de São Leopoldo, mais precisamente da Feitoria. Então, nasci e me criei aqui em São Leopoldo. E com meus 20 e poucos anos, eu deitei o cabelo. Mas a minha história começou sim aqui em São Leopoldo, aqui na Feitoria. E essa história do entregar jornal é algo muito bizarro. Porque eu, com 13 anos, comecei primeiro emprego foi entregando o jornal de madrugada. Então, aquele barulho do jornal batendo na porta da casa. Se tu mora na Feitoria, certamente alguma dessas vezes foi eu. O cara tinha que... Me explica isso aí, meu, porque eu nunca tive na vila lá jornal na frente de casa. Eu tinha que pagar mensal. Como é que funciona? Pagar mensal, faz assinatura, como se fosse a Netflix. E era tipo assim, o que a gente tem aqui de jornal, o VS, o Diário, eu era do jornal VS. Ah, do VS. Porque o meu pai, ele é o... Isso existe até hoje, tá? Até hoje. Então, meu pai ainda é o representante do jornal VS.
aqui em São Leopoldo. Então, meu pai ainda continua com as entregas. As entregas não terminaram. O pessoal ainda recebe jornal em casa. Tem pessoas mais tradicionais, acostumadas com mais velhas? Jornal. Tu não quer dizer que são mais velhos? Os mais velhos, os mais experientes, eles gostam de ter o jornalzinho para ler todo dia. Mas nota-se que o pessoal está deixando de lado mesmo já o jornal. Então, meu pai ainda atua com isso. Ele tem a empresa, tem os funcionários. Só que a quantidade de entrega hoje é bem menor. O jornal entrou no digital também, né? O jornal entrou no digital muito forte, então o jornal físico ele acabou ficando mais para as pessoas que gostam mesmo. O cara para que querem botar os cachorrinhos fazer as necessidades. E churrasco depois, né? E o churrasco depois, é bom fazer um... Tá, mas a pergunta que não quer calar, quantos vidros tu quebrou? Cara, nessa trajetória aí. Eu já quebrei vidro. Vidro? Por que vidro? Vidro, você tá janela? Não, tu pensa assim, tu pensa no jornal de domingo, que é bem maior que os demais. Tinha os classificados, né? Que daí ele ele é enroladinho assim, ele fica pesado. E assim, Gabi, isso é muito importante. Ele é enroladinho porque eu enrolava. Porque ele chega lá normal, às vezes até botar um encarte dentro, nós que fazíamos, né? Tinha que plastificar em dia de chuva. Tinha que plastificar em dia de chuva, ele não vem plastificado, era todo um processo manual que a gente fazia. E daí, quando tu entrega o jornal de domingo, que ele é muito mais pesado, às vezes tu erra e tu quebra um vidro. Eu quebrei telhado. Caramba, com o jornal de domingo, eu amassei carro. Coitado do meu pai. Meu Deus, tu botava o jornal, mas aí tu botava o jornal num tijolo assim e jogava. Não precisa, cara. Não, ele vai sozinho. O jornal, ele é pesado. Ele é pesado, tu atira, ele dá um barulhão mesmo. E aí os caras sabiam que tinha sido tu e cobravam eles sabem, ligavam pro jornal, daí a gente ia lá e... Nunca acertou alguém? Cara, já acertei pessoas que tu vê no filmezinho, assim, as pessoas saindo na porta e tomar a jornalada. Eu já acertei pessoas saindo de manhã e tomar uma jornalada. Porque é automático, né? Tu faz aquilo todo dia. Não ia ter estrutura emocional, ia começar a rir, cara. E é bem assim, é bem nesse desenvolvimento. Tá na bicicletinha, comecei com bicicleta. Aquelas bicicletas que tem aquelas caixas na frente, sabe? Pega o jornal e toca. Tu vai uma pra lá, uma pra cá. Meio automático, tu decora a rota. Não tinha GPS naquela época, né? Entregando a idade aqui, ó. Pois é, Não tinha GPS naquela época. Tu tinha que decorar, tu tinha que ler mapa antes e sair com a rota de casa. Vai saber que decorar qual que é cada um que tem que... Cada casa, cada número, tu tem que saber que tem que entregar o jornal. Então era algo de forçar a memória mesmo. Mano, que doideira. E o jornal, eles eram entregues em que momento lá da noite, da madrugada? Porque, tipo 4 horas da manhã. Acho que até meia-noite o pessoal tinha que fazer as notícias, né? Isso, daí dia de jogo demorava mais pra chegar, porque até fechar o editorial ali, chegava mais tarde. Tinha que fechar uma matéria muito importante e atrasava o jornal. Então, chegava às vezes 2, 3 horas lá no pai, lá na empresa, até a gente arrumar todo o jornal para sair, que tem que enrolar todo ele, não dá para sair com o jornal todo aberto, porque senão o vento acaba levando. Demorava mais umas 2 horas arrumando o jornal e depois mais 2 horas entregando. 2h30, 3 horas. Mas daí de tarde também não tinha mais trampo daí. Mas eu estudava, né? Ah, pode crer. Daí eu estudava, eu saía do jornal já pra escola. E aí que eu tinha vergonha, porque quando atrasava o jornal, eu ia até mais tarde e eu passava na frente da escola entregando o jornal. É bobice minha, na verdade, porque eu estava trabalhando, criança, né, mano? Então 13, 14 anos. E na época o bullying pegava feio, né? Pegava. Naquela época, mas a gente resolvia tudo lá também, né? Sim. Tu sofria bullying de manhã, meio-dia tu resolvia. Era outros tempos, né? Mas daí tu queria evitar confusão, já andava com... Eu andava com a minha touca ninja aqui, eu botava a touca ninja, só a bolinha do olho pra fora. Aí todo mundo sabia que era tu. Todo mundo sabia, né, cara? Quem que é o filho do cara do jornal? E todo mundo olhando, o Jean passando ali com a touquinha de ninja. Não, mas até o David tá pra vir essa semana, né? Sim, sexta-feira. O David era um que entregava de vez em quando com nós. Ajudava, ele ajudava. Mas ele não se escondia. Não, o David sempre foi mais descolado, né? Nem aí, mas foi muito doido eu desde cedo fazer isso. Primeiro de bicicleta, depois de moto, né? Mas fez eu dar valor desde cedo ao trabalho. Sim. Porque a minha primeira bicicleta eu comprei com o meu dinheiro. Meu pai
nunca me deu nada assim de mão beijada. Eu sempre tive que fazer por merecer desde novo. Ou fazia por merecer na escola, tirando boas notas, ou trabalhava para comprar as coisas para mim. Imagina também uma criança de 13 anos, 12 anos aí acordando... Que hora acordar? 3 da manhã, 4 da manhã? 3 da manhã, 2 da manhã. Caramba, fez aí. E tem que dormir um pouco mais cedo, porque depois tu ia direto pra escola. Ainda bem que já caducou, né? Porque senão falou Polícia Federal. Né? Não, então, mas eu nunca reprovei, nunca fui mal na escola, sempre fui bem, então nunca me atrapalhou. Nunca foi desculpa, assim. Nunca foi desculpa. Então, e eu nunca tive regalia nenhuma por ser do meu pai também. Então, quando eu pisava na bola com meu pai me demitiu 2 vezes. Da própria empresa dele. Porque o filho é meio, às vezes... Já tem uma thumb do vídeo. Foi demitido 2 vezes pelo próprio pai, cara. Aí tu vê o nível. Mesmo eu sendo uma pessoa super correta e tudo mais, só que o pai, às vezes a gente acaba se estressando, se desentendendo. Sim. Meu pai já 2 vezes. Não precisa vir mais. E aí tu largava. Mas eu sempre voltava. Até depois de mais velho, eu voltava a ajudar meu pai de vez em quando. Porque o jornal sempre foi um trabalho sem descanso, né? Porque o jornal todo dia tinha que ser entregue na casa das pessoas. Não importa o que acontecia, domingo a domingo. Meu pai tinha 3 folgas por ano. Meu pai, nós, né? Caramba! 3 folgas por ano. Natal, Ano Novo e Carnaval. Até hoje é assim pra ele? Hoje mudou bastante, tá? Porque o jornal foi reduzindo tanto de tamanho... que o jornal viu que não faz mais sentido o teu jornal de domingo. Não faz mais sentido o teu jornal de sábado. O de sexta é a última edição, eu volto na segunda. Então, hoje mudou. Finalzinho de semana agora... Eles já têm o final de semana. Só que pro meu pai é ruim porque ele ganhava por entrega. Então, ele é o meio de campo ali que para ele não foi legal. Por mais que ele tenha o descanso, ele tem menos rendimento, né? Sim. Ainda mais o jornal como está hoje, né? Tá contando os últimos dias de fato. Sim. Então, Sim. logo já não vai mais existir o jornalzinho impresso sendo entregue nas casas. Mas daí também já meio que tá aposentado já, né? Pra poder... naquelas... Pra não depender 100% do trabalho. Tu é empresário, né? Tu sabe como o cara é que nunca tá né? aposentado. Tu sabe como é que é. Vai dizer que o empresário pensou na aposentadoria sempre. Não. Cara, o cara trabalha dia e noite, investe tudo que ganha ou gasta tudo que ganha, tenta viver mais ou menos bem. Tu acaba não fazendo os pezinhos de meia ali. Sim. Meu pai, ele vai ter que se reinventar em algum momento ou outro. Ele vai ter que se reinventar. Vai se aposentar sim, mas não como ele deveria pelo tanto que ele trabalhou. Não é verdade. Não, é um ponto realmente interessante. Depois dessa época do jornal, aí tu começou no mercado de trabalho formal, digamos assim, né? Porque... Depois do jornal me abriu um pouco os olhos para algo relacionado ao jornal, porque eu fui um pouco mais pro marketing, para a área de design. Então ali eu virei o cara que trabalhava no jornal, mas eu fazia a arte finalista do jornal, eu fazia a arte dos anúncios. Então eu trabalhava dentro do Jornal Vale dos Sinos fazendo arte. Literalmente. Então eu trabalhava com arteiro, mano. Eu era arteiro. Tu lembra que programa usava, né? Corel. O Corel? Corel eu uso até hoje, o Corel. Pois é. De vez em quando eu abro o Corel para fazer alguma coisa ou outra. Eu usava Corel e Photoshop. Corelzinho é bom demais. Corel é bom, cara. Estudei bastante. É um dos programas mais antigos, né? Para vetorização, ele é o mais tradicional de vetor, né? Sim. E hoje com a IA não precisa de Corel. Hoje com a IA, cara, é um comando. Imagina o cara que faz... Não, agora tu imagina o cara que faz arte no... Mas é que aí que tu se engana, cara. No jornal. É que depende para o que a arte que a IA faz não serve. Por quê? Precisa de alguém para finalizar a arte, precisa de alguém para vetorizar a arte, depende da aplicação. Se tu criar um logo e mandar botar numa camiseta, não é qualquer serigrafia que vai fazer, qualquer tipo de máquina que imprime. Tem que passar por um profissional ainda tem que fazer. Só para finalizar ela. Para finalizar, para vetorizar quando preciso, para dar o refino. E as próprias ferramentas integraram já soluções, né? Sim. Photoshop, por exemplo, hoje tem toda uma parte de inteligência artificial integrada que tu pega qualquer imagem ali para tratar e ela mesmo já faz a continuidade das imagens, assim, sabe? Então é aquela velha história, né? Se não pode vencê-los, junte-se a eles. Junte-se a eles. Vão aprender a manipular essas inteligências artificiais para conseguir se colocar no mercado. É bem isso. Isso tem que ser que tá na cabeça dos jovens de hoje para... quero me colocar no mercado, cara.
Vamos abraçar a inteligência artificial. É que eu acho que a primeira coisa que o pessoal tá pegando, assim, é aquele medo de, vou ser substituído por uma inteligência artificial. E o Wagner não, galera, não vai. Por quê? Porque talvez gerem novas oportunidades. Vai ter o cara lá que vai ser um arte finalista de inteligência artificial, vai ser um cara que vai ser um testador de código de inteligência artificial. Engenheiro de prompt, já existe a profissão de engenharia de prompt, então já está no mercado. Até tinha um estudo, né, que a cada 100 anos, 80% dos empregos que existiam já não vão existir e 80 novos tipos de trabalhos vão começar a existir. Sim, tem um negócio assim, né? Tem. Eu tô rindo porque eu lembrei do meme da mulher falando que meu filho está estudando para profissões que nem existem ainda. Daí a mulher pergunta, tipo, o quê? Não existem ainda. Eu não sei. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é muito bom, cara. A internet não presta, cara. A gente fica com esses negócios na cabeça. Mano, e o tri é que o brasileiro gosta pra caramba de meme, né? Gosta. Eu caí agora numas assim que eu só assisto essa ladaia. Dificilmente assisto uma coisa que preste. O algoritmo te pegou. Me pegou, eu tento correr um pouco, mas os meus amigos não deixam, cara. Não dá, né? A gente manda pro outro. Eu não sei, eu tenho... olha... O problema é que a gente faz memes de nós mesmos. Vocês ainda são produtores dos próprios memes. Né? É verdade. Mano, isso é uma viagem, Mas aí tu tava lá trabalhando depois na arte. Eu me desenvolvi muito tempo nessa parte de arte, né? De designer, da parte de criativa. E desde que eu entrei no jornal ali, fui para uma agência de publicidade. Nessa agência de publicidade, eu me desenvolvi bastante, conheci fotografia nessa agência. Eu lembrei de uma aqui, mano. Qual? Da fotografia. Tá. Deixa em off. Deixa em off as fotografias. Isso aí eu vou ter que perguntar depois. Tá. Eu trabalhei um tempo com fotografia também, tá? Uma parte nebulosa da minha carreira. Mas nessa agência de publicidade eu me desenvolvi bacana, eu gostava muito do que eu fazia, eu gostava de verdade. Eu era bem criativo, hoje em dia eu sou péssimo, mas naquela época eu era bem criativo. Eu participei de produções de DVDs e CDs. Aí tu não tá ajudando, né? Não. De música, cara, séria. De música séria, de verdade. Tinha música? Tinha música. Vocês estão me derrubando. Depois dessa daí... cara, eu cheguei a ficar com calor. Eu também, cara, me deu um suador aqui. Bota o ar, bota mais baixo aí o ar, meu. Bota uns 18 aí que tá quente. Pô, 18, meu? Mais 18? Mais 18, mano. Põe no 20. Tá bom. Tu não tá ajudando, Fez. Cara. Depois que ele me veio com aquela aí, né? Aí eu perdi tudo. Bizarro. Mas deixa eu pular a página antes que eu comece a entregar o que não podemos. Aí trabalhava com fotografia. Eu trabalhava com fotografia e quando eu cheguei num ápice na área de agência, de design, que eu não via mais pra onde eu saí. Vai me dar uma crise de riso, mas se eu não parar, vai me dar uma crise de riso. Eu tomo uma água aqui. Não, o mais... Tu dava duro nesse trabalho? O mais bizarro... Não, mas era difícil, cara. Era muito difícil. Essa época da fotografia foi muito difícil, porque quando tu trabalha com fotografia, tu tem que fotografar qualquer coisa. Tu tem que fotografar qualquer coisa, então eu era o cara que fotografava qualquer coisa, de verdade. Com muito profissionalismo. Mas como eu disse, é uma parte nebulosa da minha carreira. Mas depois daquela lá, mano. É que eu zerei. Não, depois daquela que tu me contou, não acredito. É que eu zerei a vida nessa área. Foi uma puta experiência. Foi uma puta experiência. Colava umas permutas ou não? Não, cara. Nunca trabalhei com permuta. Sempre muito profissional. Velho, que loucura, mãe, cara. Mas era uma... Eu era à frente do meu tempo naquela época, eu só não sabia.
E eu zerei a vida nessa área. Então eu peguei, eu preciso de algo novo pra mim. Isso eu tinha 22, 23 anos. Era novo pra caramba. Eu era novo pra caramba, eu comecei cedo. Comecei a trabalhar cedo. Eu já tinha 11 anos. Essa indústria começa bem cedo mesmo. Eu tinha 11 anos de carreira. Meu Deus do céu. A gente não tá ajudando. A sorte que isso aqui não é ao vivo, cara. Ele veio com aquela. Eu não consegui mais. Fazia capa de vídeo e não sei o quê. Mas só imaginei. Cara, não. Eu imaginei, vamos cortar isso aqui. Eu imaginei. Não, eu fazia. É que assim, gente. Eu ia ao público com os trabalhos que eu podia ir ao público naquela época. Não é que nem hoje que tá tudo romantizado, né? Pode crer. Naquela época não era legal ao público pessoas fazendo esse tipo de trabalho. Aí, tipo assim, era meio preconceituoso, né? Era preconceituoso. Aí se tu contasse, ia se queimar. Hoje tá na moda, né? Não, então, parece que tem gente que... o fato de eu fotografar era tipo, eu... Sim. Tinha nada que ver com isso. Sim. Eu era um profissional contratado para fazer foto. Então, só que hoje tá muito mais natural. Hoje tá glamorizado pra profissão, não, né? Hoje... não ia falar, mas não vou falar. Hoje, cantou, mas, meu, parabéns, sabe o que é isso, mano? Sabe o que é isso aí, cara? Isso aí, na verdade, é... Tu... fazendo o que precisava ser feito na época. Exato. Tu tinha as ferramentas na mão. Daí sacanagem. Agora tudo que eu quero falar. Tu tinha ferramenta na mão pra poder fazer o negócio, pra trabalhar, e era o que tinha. É tipo assim, meu. Tudo que eu vou falar agora vai inventar. Ia dizer que era pau pra toda a obra também. Ai, cara, meu Deus do céu. Minha família vai ver isso aqui, vai. Que bom, né? Mas e aí, mano? Cara, aí tu passou por essa época. Daí eu cheguei no que eu entendia ser o ápice. Claro que não era o ápice, tem gente que vive de arte até hoje e teve carreiras grandiosas, mas pra mim, na época, eu via que eu precisava algo diferente. Precisava fazer algo diferente, me desafiar mais. Porque aquilo ali não era o suficiente. Aí, tu não tá ajudando, né? Sabe aquele pensamento intrusivo assim que tu tá tentando fixar na conversa, daqui a pouco vem uma imagem assim na cabeça do cara. Não, tá louco, pena que eu não posso dar detalhes aqui. Não, tá louco, não dá. A crise de riso fudida, cara. Fudida, meu. Deixa eu tomar uma água. Respira. Agora tudo que o cara for falar, eu vou tentar falar uma coisa. Qualquer coisa que eu falar coisa, agora mano. vai Qualquer vir, coisa, né, que loucura, mano. Não, que loucura. Perdeu o cara. Perdeu um feio. Perdeu aqui também. Ai, cara. Eu tô num suador, mano. Que loucura, eu vou dar uma mijada. Vai lá, respira um pouco. Não demora que eu não vou cortar isso aqui. Ficou muito bom. Tu quer ferrar com o Jean? Não, eu vou aproveitar que o Wagner saiu pra encerrar essa etapa, porque foi algo que me construiu bastante. Eu trabalhei com pessoas incríveis. Eu trabalhei com pessoas incríveis, super talentosas na época, e me ajudou muito a me desenvolver como profissional que eu me tornei depois. Mas beleza, então tu sentiu que tava num limite ali, tu nem mais conseguia aperfeiçoar. Quase que um platô. Entendi. Daquela área pra mim. Mesmo e aonde tu encontrou a luz ou a inspiração pra sair disso? Cara, conversando com alguns amigos, eu descobri outras áreas onde as minhas habilidades poderiam ser melhores aplicadas. Fala assim. Que
Eu derrubei outro aqui agora. Ah, não acredito. Ai. Não, eu perguntei. Ele perguntou por que eu saí. Saiu do quê, Edu? Por que eu fui pra outra área? Eu fui pra um lugar onde as minhas habilidades podiam ser melhores aproveitadas. Eu me lembrei do meme do cara... Sabe a guria, ele tava numa videochamada com a guria da Globo, não sei se tu já viu esse meme. Eu vi. Daí a guria vai falar pra ele a Globo e ele não consegue parar de rir. Eu pensei, puta merda, mano. Eu saí da Globo. Vou montar a Globo. Fundei minha própria emissora. Isso aí é um patrimônio da internet. Cara, isso aí não pode morrer, né, cara? Não, mano, eu me lembrei disso daí agora. Não, mas agora eu centralizei mas pelo agora. Mas pelo menos eu não fiz isso, eu não saí pra abrir outra agência de publicidade. Eu fui pra outra área muito diferente. Todo mundo conhece, mas ninguém dá conta. Até nós estávamos falando sobre isso, Wagner, mais cedo. Que eu descobri que existiam pessoas que eram de grandes marcas que trabalhavam nos mercados. Que eram... Pô, meu, tu tá fora, não dá pra olhar pra tua cara, meu. Não dá pra olhar pra tua cara, Eu tô tentando dar uma segurada, mano. Vai, que loucura. Deu um ataque de riso, assim. Pois é, cara, que loucura, né? O cara não controla, né, meu? O cara não controla, o cara tá aqui. Eu tô olhando pro Jean. Eu tô tentando me segurar, é que a mente vai longe, Puta cara. A mente vai longe. Pena que a gente não pode compartilhar tudo aqui pra deixar verdade. as pessoas rindo também, mas... Vai ficar um mistério. Vai ficar um mistério, talvez em outro... Mas ficou um mistério bem escancarado, né? Já, Mas vai ficar só tirava foto. Vai ficar o mistério do detalhe, entendeu? Ninguém vai saber, o detalhe ninguém sabe. vai saber. Só Mas foto. Tá tudo certo, gente. Até porque a gente não pode ter vergonha de nenhum trabalho que a gente teve. Não. Desde entregar jornal a fazer fotografias duvidosas, a gente não pode ter vergonha. Claro, é isso aí. Faz parte da história de cada um. Tu não ofendeu a moral de ninguém? Não ofendi a moral de ninguém. É isso aí. Não tirei nada de ninguém. Tá? Não foi desonesto, eu perguntei não foi... da permuta, porque esses tempos entraram em contato com o estúdio aqui, cara, escancarado, assim, ó. Parte em grana, parte em... Permuta. Pode usar na casa. Nossa. Até hoje, né? Nossa. Não. Imagina, meu, tem que dar pros funcionários aí um vale. Imagina, ô Zé, e aí? Não, o Zé tá faceiro, cara. Mas o Zé quer, ó. O Zé quer. O Zé tá solteiro, o Zé pode. Mas é ruim. A gente pode aceitar permuta de um monte de tipo de negócio, mas esse tipo de negócio não é legal pra empresa, pra marca da empresa, né? Então, sim. Não tem como, né, mano? Não tem como. Aí tu tava contando dessa parte que é depois da que migração, tu foi né? Da migração. Fotógrafo. Isso. Depois que eu saí da parte de agência de publicidade, eu fui para esse mercado que me foi apresentado meio que no acaso, que eu sabia que tinha promotores de venda trabalhando para as grandes marcas no mercado local. Bom, meu, tá difícil. Tá foda, né? É difícil, mano. Tá, vamos lá. Respira. Bora. E esse mercado me chamou muito a atenção porque eu sempre fui uma pessoa que sempre soube aonde eu quero chegar. Eu olhar para de me olhar. Eu olhar. Tá difícil, mano. É difícil. Como é que pode, né? Que loucura, mano. Tem café aí, Zé? Tem café? Não tem? Café. Vamos, Ai, cara. O cara tem que se concentrar, meu. E eu vi nesse mercado a possibilidade de ter contato com essas grandes marcas. Coisas que, para um piá de 22, 23 anos, como é que eu ia ter contato com a Sara Lee Cafés, por exemplo, com a 3M, que é uma grande empresa do mercado de utensílios domésticos. O 3M faz de tudo, desde adesivo até os post-it, né, da 3M. Mas tu já tava visando isso na época? Já tava visando isso na época. De encostar nessas marcas maiores? Porque tem os grandes players do mercado. E não, claro que quando eu conheci essa área, eu fui apresentado assim, não, tem a marca tal, que tem promotores no mercado. E eu quero um gole d'água. Eu não mirei direto nessas porque eu mirava nas maiores, mas essas foram as portas de entrada. Então, a minha primeira empresa, quando eu fui para essa área, que até eu entrei numa discussão, entre aspas, com meu pai,
que eu falei pro pai, vou sair da agência de publicidade e vou trabalhar abastecendo esponja no mercado. E foi assim que eu falei para ele, porque ele não conhecia a marca. E eu expliquei para ele assim, aqui é a 3M, eu vou trabalhar na 3M e eu vou trabalhar abastecendo aquelas esponjas Scott-Brite no mercado. Para ele foi uma ofensa. Né, sim, mano, porque imagina tu sair... uma profissão consolidada. Uma profissão que eu já tinha estudado, que eu já tinha participado de grandes produções, né? Eu tinha sido indicado ao Prêmio Açorianos de Arte com uma capa de CD que eu tinha feito junto com o Bebeto Alves. Então ele gostava do que eu fazia. Então ele via o meu futuro ali. Só que eu não, então eu queria algo a mais. E eu sabia que eu ia ter que dar 2, 3 passos para trás para percorrer esse caminho. E começar do zero. E questão de financeiro na época, tipo assim, era muita diferença? Era bem menos. Era bem menos. Eu dei um passo para trás mesmo, assim. Era bem menos, só que eu comecei a ter liberdade geográfica e sair da rotina, assim. Porque eu fui trabalhar em algo que eu saía de casa, eu ia para lugares diferentes, eu visitava lugares diferentes, conhecia pessoas novas, então eu não estava dentro de um escritório, trabalhando na frente de um computador isolado. Então acho que isso também fez com que eu investisse nessa área. Sim, sim. Então, impacta bastante. Eu rodava toda a região, conhecia vários mercados diferentes, conhecia pessoas, então tu vai aprendendo sempre um pouco com cada um. Então, quando tu perguntou quais marcas eu visava, quando eu fui para esse mercado, eu já visava Samsung da vida. Caramba, mano. Então, eu queria ir para Samsung em algum momento. Porque eram as empresas que pagavam bem, davam boas condições, tinha uma certa representatividade no mercado. É uma escola muito grande. Então, eu fui para esse mercado olhando. Tu tinha algum conhecido que trabalhava já dentro desse mercado? Tinha vários conhecidos que trabalhavam. Vários conhecidos que tinham esse caminho, que já tinham percorrido esse caminho. Perfeito. Então, me deram ali uma porta de entrada. Começa assim que tu vai saber como fazer. E o que me ajudou muito é o fato de eu ter trabalhado com criação, com arte, que quem trabalha com design consegue enxergar de forma diferente. Tu vê tudo de forma diferente. E eu no ponto de venda, eu também vi o ponto de venda como se fosse uma tela que eu estivesse produzindo alguma coisa ali. Então eu conseguia montar exposições bacanas, eu achava oportunidade onde ninguém via, e isso me ajudou bastante. Até o fato de eu fotografar minha exposição para mandar para a matriz, eu já fotografava diferente, eu já tinha experiência. Então isso me ajudou bastante a me destacar desde cedo. Então, saindo, fui sim abastecer esponja no Big. Foi um momento que eu aprendi bastante com a 3M, ali um pouco de disciplina, porque tu acaba entrando na cultura da empresa. Meu pai reprovou muito, demorou para ele aceitar, porque ele frequentava o mercado que eu trabalhava. Ele, cada vez que ele ia lá, ele me via, ele não gostava de me ver ali. Talvez foi o momento dele de ter vergonha. Sim. Não sei, ele nunca me falou isso, mas talvez foi o momento dele de ter vergonha de ter visto o filho voltando ali para alguns cargos abaixo. Para mim não era vergonhoso, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu já tinha mais maturidade do que quando eu tinha 13 anos entregando o jornal. Então eu sabia que aquilo ali era um momento, não era para sempre. Eu estava ali. Eu não pertencia àquele lugar. E tu aprendeu isso com alguém ou simplesmente era o teu ser, como tu se sentia? Cara, eu sempre aprendi muito comigo mesmo. Se eu voltar um pouco mais na minha história de vida, eu tive que aprender muito cedo a lidar com situações e me desenvolver meio que sozinho. Uhum. Então eu perdi minha mãe com 6 anos. Foi um trauma que para várias crianças é algo que desconcerta. Sim. E eu tive que absorver isso e tornar isso algo que me deixou forte depois. Então eu desde cedo, o filho mais velho, ter que cuidar do irmão... o meu pai desculpa, responsabilidade maior. O meu pai tendo que trabalhar mais para manter a casa e 2 empregos, e eu pouco via meu pai, então eu tinha que adotar aquela postura mais adulta desde cedo. E eu acho que isso tudo foi me construindo e me trazendo para onde eu cheguei. Então, quando eu chegava num caminho que para todos era um caos, para mim era, não é só um caminho. Tá um caos, eu organizo e vou eu vou chegar lá. Eu sei aonde eu quero chegar. E isso faz muita diferença, cara. Quem sabe onde quer chegar,
consegue alcançar. E para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Sim. Tipo, eu não sei, eu não tenho planejado para onde eu quero ir. Cara, qualquer lugar que tu chegar serve. Então, às vezes, tu vai estar se acomodando com um pouco. Vai estar se acomodando com um lugar onde nem era para te estar, onde tu não queria, onde não faz parte dos teus planos. Então, para mim, sempre foi muito, muito concreto. Olha, tem um ponto de direção. Estou aqui porque eu quero chegar lá. E migrar para essa área, ir abastecer esponja no mercado e depois ir abastecer café na Sarali Cafés. E para mim era trabalho muito braçal. Eu ficava paleteando pallet no mercado. Aprendi a pilotar as paleteiras. Os carrinhos aqueles. Né? É paleteira que se fala, né? Acho que que tu sobe com o negócio. Sobe, né? Eu aprendi a pilotar aquilo. Empilhadeira. Não, empilhadeira é automática. Que é aquele, o carrinho. É o carrinho aquele que tem no atacadão mesmo. Trabalhei no atacadão também. Ali de Sapucaia? De Sapucaia, trabalhei no de Canoas ali, que era... Eu tenho um outro atacado em Canoas, que era junto com o Big ali. De Canoas. Sim. E Novo Hamburgo. Trabalhei ali, trabalhei no Novo Hamburgo. Cara, eu trabalhei em todos os mercados da região. Não tem um mercado, até Sapiranga, tudo. Eu conhecia estoque como se fosse a palma da minha mão. Tu tava falando um negócio de vergonha, né? Cara... E dificilmente isso não... É só um ponto, né? É só algo que eu tô expondo aqui. As pessoas se lembram do expositor que esbarrou no mercado. Tu sente isso? Sim. Sinto e eu vivi isso. Que tipo, é como se não... É como se a pessoa não existisse ali. Por isso que ninguém dá conta que existe uma pessoa que não é funcionário do mercado. Ele é funcionário da marca. Ele é contratado pela marca para estar ali mantendo o ponto de venda. Então, quando tu vai no mercado pegar um produto e tu derruba os outros, tu virou as costas, alguém vai arrumar aquilo e não é do mercado. É o promotor da marca que a responsabilidade dele é manter o visual dos produtos bem convidativo para as pessoas comprarem. E claro que tem todo um estudo de posicionamento. É uma estratégia. Exato, tem estratégia de... o mercado todo é pensado para vender todos os produtos. Tem produtos que vende fácil, que é automático. Esses produtos são no fundo do mercado, padaria, por exemplo. É lá no fundão. É lá no fundão. Tu vai ter que passar por todo o mercado para ir na padaria. Tudo tem lógica, mano. Tu vai passar por todo o mercado para ir lá nos refrigerados que fica no fundo do mercado. E aí tu vê a diferença do mercado de vila. Que não é organizado para isso. O mercado de vila tá ali. Os gelados, as coisas... tá do lado. Tu entra, tu já pega, tu já vaza. Porque existe o estudo do que as pessoas compram com intenção no mercado. Eu vou no mercado para comprar pão, porque o meu pão acabou, meu leite acabou. Eu vou comprar pão e leite. O mercado, pela lógica de querer vender mais, eu vou botar o pão e o leite no lugar onde as pessoas vão passar em um monte de produto caro para que por impulso ela fica com vontade de comprar. Uhum. Aí também tem a questão dos cartazes. Deve ter por isso que carne e pão é sempre no meio e nas pontas do mercado. Porque para obrigar as pessoas a percorrer o mercado inteiro. E isso aí não é só para o mercado, isso é para shopping. As lojas, o cinema no shopping. Cara, tu vai percorrer o shopping inteiro para ir no cinema. Tu não vai facilmente no cinema. Uhum. Tu vai ter que ver todas as vitrines. Então, existe esse estudo para isso. E isso aí foi coisas que eu fui aprendendo nessa área. Eu fui começar a ver as coisas diferentes. E vendo as coisas diferentes no mercado fez eu ver as coisas diferentes no meu negócio hoje que eu tenho. Muito bom. Esse aprendizado tu herda, tu não esquece, tu vai aplicar em outras coisas. Hoje eu trabalho com marketing. Então, eu sei como chamar atenção, porque lá quando eu trabalhei na Disney... a gente tinha que posicionar os produtos a mais caro em tal altura da gôndola que era para a criança pegar o produto e sair andando na loja. O produto mais caro não fica alto, fica baixinho. Isso são dados, né? São dados. É o que tu trabalha hoje. É o que eu trabalho hoje. Que loucura, mano. Agora que me caiu a ficha dessa tua trajetória linkando com a EKM. Sim. Tudo me levou. Por isso que eu te falei, tudo que eu fiz... me trouxe para a pessoa que eu sou hoje. Uhum. Que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais da EKM, né? Mas sim. Toda essa trajetória me ajudou. Trabalhar nessas grandes empresas e no final da minha trajetória do trade marketing, onde eu trabalhava, eu consegui chegar na Samsung, que era o meu objetivo inicial quando eu estava entrando lá nessa área de promoção. Consegui me desenvolver muito. Foi a empresa que eu mais tempo trabalhei, onde eu entrei...
É que quando eu cheguei na Samsung eu já era supervisor, já era líder, eu não era promotor mais, porque rapidamente eu consegui me desenvolver como promotor para ser visto pelos meus líderes, para ser convidado a ser líder e promovido, para adotar já essa postura de liderança. E então, quando eu fui para Disney, eu já era líder. A Samsung, eu já era líder. Foi pra Disney por qual marca? Pela Samsung mesmo? Não. Ah, tá. Todo mundo confunde, tá? Eu trabalhei na marca Disney. Não na Disney local. Eu achei que tu tinha... Não, eu trabalhava na Disney Brasil, né? Então... O que vendia na Disney Brasil? Cara, tudo que tu... Vai no mercado, acho que 30% Disney? É Disney, cara. Sério? Todas as marcas que tem o Minnie e a Mickey, o Mickey tipo, é da Disney, tipo, Caramba! Tu vai lá caderno. Tudo, cara, no mercado tem as bonecas, o vestuário, tem muita coisa da Disney, cara. Que loucura! Na época que eu trabalhava lá, tinha mais de 14 mil SKUs Disney. E nós éramos responsáveis por todos os SKUs Disney. Tipo, cara, a Hasbro produzia a Disney. A Mattel produzia Disney, mas é Disney. É que agora isso aí é muito diferente pra quem não manja. Eu não manjo nada. Então tu tava, por exemplo, trabalhando num negócio de alimentação, né? Que era do café, que tinha o pilão, tinha o caboclo. Isso. Aí depois tu migrou pra qual? Pra Disney? Pra área do entretenimento. Que é Disney, Mattel, Hasbro. São os 3 grandes players, assim, falando de entretenimento, que vem de brinquedo e faz cinema, né? Então... foi ali que eu me apaixonei pela Marvel, foi trabalhando na Disney, foi o lançamento do Homem de Ferro. Eu participei. Na época, a Disney já tinha comprado a Marvel. Não, mas eles tinham uma pilha, cara. Tinha um produto, e eu trabalhava na Hasbro, e a Hasbro fazia os bonecos do Homem de Ferro. Entendi. A Hasbro até hoje faz os bonecos do Homem de Ferro. Sim. Então, tipo, foi ali que eu me encantei com o cinema. Daí, quando eu fui pra Disney, eu fazia o lançamento do cinema. Então, quando tinha os filmes da Disney lançando no cinema, eu participava. Então isso era muito legal, era algo que... Que legal, meu. Que eu aprendi bastante. E a Disney é uma empresa de uma cultura muito forte, cara. Cada evento que tu ia em São Paulo, assim, lá na Matriz, que tu conversava com o pessoal, cara, tu não tinha um que tu não chorava, porque a Disney sempre te remete a lembrar quando tu era criança, cara. Tu lembra da tua infância, tu lembra de tu crescendo, vendo aquilo e sendo influenciado pelos desenhos. E eles conseguem transmitir isso para os funcionários. Isso é incrível, cara. E foi muito bacana. Uma cultura muito forte, né? Muito forte. Muito forte. E do entretenimento eu passei para a área de eletrônicos, que daí foi onde eu queria chegar mesmo. Foi quando eu cheguei na Samsung. Que daí para mim ali eu tava basicamente zerando a minha trajetória no trade. Porque, cara, é o ápice, é a escola, a maior escola. Eu aprendi a vender, eu aprendi a abordar, eu aprendi a apresentar produto, tudo dentro da Samsung. Como vender essas paradas que hoje todos os gurus falam, né? De o spin sell, não sei o que. Cara, lá já tinha a Samsung já tinha a metodologia que é nomeada para eles. Tudo mapeado. Tudo mapeado. O spin deles tinha lá, tu entendia a necessidade em cima de o que a pessoa tinha dentro de casa, o que a família, como é que era composta a família, se tinha filho, não tinha, quais produtos a pessoa tinha dentro de casa e para oferecer o produto correto. E até um disclaimer, quando fala Samsung, a primeira coisa que vem na cabeça é telefone, né? Celular, telefone. Só que a Samsung é gigantesca, né? E eu trabalhava na divisão de TV e vídeo e linha branca. Então, eu vendia televisor, soundbar, home theater, lave seca, refrigerador. Essa aí era a minha área. Tinha os meus colegas que vendiam o celular. Tipo, é meio descolado, assim, até é separado em empresas diferentes. Que a empresa da Samsung que cuida de CE, que é a linha de televisores e tudo mais, é uma empresa, quem cuida de celular é outra. Hoje eu não sei como é que tá, mas era separado, porque era completamente diferente, assim. Que loucura, completamente diferente. Concorrentes diferentes, então, tipo, o meu concorrente era a LG, concorrente da Samsung, a Apple, do mobile ali de telefonia. Então, era outro mercado. Claro que depois vem surgindo um monte de outros concorrentes. Mas na Samsung foi que eu aprendi
Cara, grande parte do que eu sei hoje de posicionamento, de... É uma abelha mesmo, cara. Pior é que é uma abelha. Como é que uma abelha entrou aqui, cara? Ô Zé, tu deixou a abelha entrar, cara. A culpa tem que ser do Zé. De posicionamento de marca, cara. Cara, os caras são um monstro. Os caras são monstro demais. Monstro demais. Esse negócio que tu falou, assim, do pessoal na época quando tu entrou, que tu realmente aprendeu a vender e buscar essas metodologias de pincel e tudo mais. Eu acredito que isso é uma coisa de muitos e muitos anos atrás. Muitos. Só que foi começado, tipo assim, entre aspas, né, ser liberado para pessoas de pequena escala, que nem nós, agora há pouco. Quando popularizou, né? Quando alguém lançou um livro falando sobre, né? Daí acaba... Daí os primeiros, né? Os gurus absorvem, tomam para eles e acabam replicando, então populariza, né? Isso aí. Então acaba popularizando demais e todo mundo usa, mas isso é legal. É legal porque popularizar força a reinventar. Então, assim, criar coisa nova, diferente. Tem que criar, tem que reinventar, abordar sempre do mesmo jeito não vai dar certo, sempre tem que dar, porque o comportamento do consumidor muda, tu tem que conhecer muito o comportamento do consumidor para entender o que funciona, que tipo de abordagem, como... fazer com que a pessoa se sinta impactada ou gerar desejo na pessoa. Mas tem uma coisa que nunca vai mudar. Uma coisa nunca vai mudar. É o relacionamento. O relacionamento. Isso não muda. Exatamente. A pessoa, ela tende a confiar naquelas que são mais próximas, né? Sim. Então, isso é uma coisa que vai ser a vida inteira assim. E o desafio das empresas, né? É como se tornar próximo do cliente, próximo do consumidor. Como fazer com que o consumidor se sinta próximo da tua marca, do teu negócio. Como se fosse dentro do teu negócio. Pertencente. Pertencente. Né? Então, tem os grandes players do mercado conseguem fazer isso muito bem. Cara. Tu pega as grandes marcas, eles conseguem ter esse senso de comunidade muito aflorado. As pessoas sentem orgulho. Eu acho que é o de comunidade e o de competição também. Sim. São os dois maiores sentimentos assim, que tu pode causar num público, né? Se tu não entrega a arma pro teu cliente para que ele se sinta competitivo num ambiente, cara, ele vai te abandonar. Se tu um telefone que não tem uma câmera... É um sentimento de recompensa. Sim. Ou que a recompensa faz a pessoa se sentir parte de algo. Sim. E como criar esse senso, né? Como fazer com que a pessoa se sinta sempre recompensada usando o teu produto ou o teu serviço. Isso é um grande... Ela sempre tem que entender o que ela está ganhando, o que está transformando ela ou o negócio dela. O que ela está buscando, né? Exatamente. E é um desafio diário. É um desafio diário para quem tem empresa. Verdade. E tu chegou nesse momento que tu estava realizado no lugar onde tu queria estar, lógico, querendo crescer dentro da empresa, acredito eu, né? Porque o cara nunca se acomoda. Bateu o objetivo. Tu chegou, por exemplo, ali, mas dentro da empresa tinha muito chão ainda para te crescer. O próximo passo dentro da Samsung, porque eu era um dos 9 coordenadores regionais. Então eram 9 no Brasil. Caramba, cara. Nossa. Próximo passo meu dentro da Samsung, que eu tinha 67 pessoas na minha equipe. Nossa, eu tenho contato, tinha que liderar 67 cabeças. Eu tenho contato com eles até hoje, me mandam mensagem de vez em quando, chefinho, coisa e tal, porque eu sempre fui muito querido por eles. Sim. E eu tinha uma máxima que eu tinha líderes abaixo de mim, eu tinha os supervisores que tinham pequenos grupos, né? Sim. E eu sempre tentava ensinar eles um pouco da minha cultura também, né? De como que eu abraçava o meu time. Eu sempre fui o cara que não era o chefe, aquele que mandava. Eu não precisava desse tipo de coisa. Porque o meu relacionamento, que entra o relacionamento, que era sempre acima de tudo. Meu time fazia por mim, não fazia pra mim. Cara, na história, na Samsung, a Regional Sul sempre foi uma regional esquecida. Por quê? É a parte de baixo do estado. É normal. Cara, quem vive um pouco da cultura de São Paulo sabe que eles são meio centralizadores, né? Porque é lá que estão a matriz das empresas, é lá que tudo acontece, é lá que está o dinheiro. E as regionais mais afastadas acabavam ficando meio que de lado. E sempre a Samsung sempre foi uma empresa que fazia competição interna. Então, competia regionais com regionais. A partir de quem tinha o melhor desempenho ganhava premiações. Cara, sempre ia para São Paulo. Sim. São Paulo, Rio de Janeiro. É onde tinha mais movimento, assim, de receita. Ficava lá para cima essas premiações.
E não por coincidência, foi muito trabalho meu e da minha equipe. Todas as competições, enquanto eu era líder, o meu time ganhou. Caramba, cara. A minha regional ganhou todas. Cara, assim, ó, nós fomos pra Porto Seguro, tudo pago, eu tive que escolher os melhores da equipe pra ir junto comigo. Quantas pessoas da equipe? Foi umas 10 pra Porto Seguro. Bah, tudo pago. Tudo pago. Uma semaninha. E, cara, ganhei Lave Seca da Samsung, ganhei TV. Cara, ganhei um monte de coisa. Por isso que tu é o fanboy da Samsung. Por isso que eu sou fanboy da Samsung, cara. Porque eu vivi aquilo. Não eu visto a camisa do que eu tô fazendo, cara. Verdade. Eu vivi aquilo. Vamos ressaltar algumas coisas importantes, meu, que fez com que tu tivesse esse crescimento, esse desenvolvimento. Primeira coisa, o relacionamento. Relacionamento, 100%. 100%. Relacionamento, aquilo que a gente tava conversando antes, o relacionamento interesseiro ou interessante? Isso é muito polêmico, né? Isso é muito polêmico. E como eu te falei antes, o relacionamento, tá? Tudo tem um propósito. Tu te relaciona bem com as pessoas por um propósito. Tu sabe onde isso vai chegar, ou pelo menos tu espera que isso chegue em algum lugar. Então, relacionamento sem propósito não vai pra frente. Seja qualquer relacionamento. E eu falo que sempre é de propósito o que tu faz. Tu faz o bem porque tu espera que esse bem reflita em alguma coisa boa que talvez retorne pra ti ou não, ou que retorne para outras pessoas. Uhum. Então tudo tem um propósito. Desde que o teu propósito não seja de individualismo, tipo, eu estou fazendo algo só para que eu me beneficie, eu gosto de falar que tudo tem que ter um propósito. Se eu estou fazendo algo, tem um propósito. Entendi. Bom no final das contas. Sim. Não, perfeito. É uma ótima colocação. Tem que enxergar como o todo vai ganhar. Exato. Né? Qual que vai ser o resultado daquele relacionamento, digamos assim. Sim, e uma pessoa que faz algo, uma ação vinda de uma pessoa que sabe que vai perder, ou sabe que vai... eu vou fazer isso para me prejudicar. Cara, tu é burro, tu é ignorante. Ou eu tô fazendo isso para prejudicar alguém. Cara, tu é mau. Isso aí. Tu não é uma pessoa boa. Mau caráter. Então, isso para mim que tem que estar bem definido, né? Porque às vezes a pessoa, tu só tá ajudando para se beneficiar. Cara, não, cara. Eu tô ajudando porque eu sei que em algum momento pode ser que me ajude também. Tem um livro do Thiago Brunet, que é especialista em pessoas, o nome. Eu sempre uso ele porque acho que é o livro mais recente que eu terminei de ler. E aí ele fala assim, que tem muitas pessoas que procuram ter inimizades. Só que a inimizade, tu ter inimigos, tu sabia disso? Não sei se é uma novidade. Tá? Pode discorrer. É normal, e todos vão ter inimigos. É impossível tu sair dessa vida sem ter inimigos. Porém, existem duas coisas. O inimigo que tu realmente forjou e o inimigo que se criou pelo natural. Uhum. Que esse é o menos maléfico de todos. Sim. Certo? O outro que tu cria porque tu quis, esse é o que vai te prejudicar. O outro, ele só não vai gostar da tua ideia, só não vai gostar da tua ideologia, só não vai querer estar próximo, só não vai querer compactuar. Como é que é? Compactuar com as mesmas coisas que tu. Mas ele não vai te atrapalhar, digamos assim, de uma forma... ele é o inimigo natural. Agora eu vou filosofar. Aquele que tu cria, ele mora dentro da tua cabeça. Por isso que ele te prejudica tanto. Face. Forte, né? Forte. Prossiga. Platão? Estamos com Platão na mesa, eu não sabia. Mas isso é algo muito importante, né? Não precisamos criar inimigos. Exato, cara. Esse é o Naturalmente tu vai ter inimigos, cara. Naturalmente. Tu vai fazer o bem a vida toda, tu vai procurar ajudar as pessoas, tu não vai fazer nada de errado e tu vai ter inimigos. É isso aí. Tu tem que procurar ser uma pessoa com menos inimigo possível e ter mais amigos do que inimigos. Né? É isso aí. Porque vai ser, como a gente falou, natural. É natural. Então o que a gente viu ali é essa parte de ser intencional na criação de um relacionamento, de ter uma identidade, saber onde quer chegar. Que isso é muito importante. Terceiro, saber lidar com o tempo. Que às vezes é inevitável tu ter que regredir. Cara,
por exemplo, tinha todo... Se a tua vida hoje não fosse pra esse ramo, porque tu ramificou ela, né? Sim. Tava aqui e tu ramificou ela pro outro lado. Se fosse pro lado do design, talvez tu estaria em outro lugar, numa outra empresa, ou até com a tua própria, trabalhando só com a parte, digamos assim, de... Não é design, é de arte. De né? arte, sim. Trabalhando com arte. Mas tu ramificou a tua vida pra um outro lado. E que fez tu chegar onde tu chegou hoje. Então, isso também tu teve que contar com o tempo. Né? Pra te parar de cortar uma linha do tempo, digamos assim, daqui pra cá eu não vou, agora eu vou cortar pra lá. É algo de muita sabedoria, tá? Entender até quando tu vai seguir num caminho. Sim. Porque, cara, essa decisão de estou traçando esse caminho, vou parar aqui, eu vou ignorar tudo que tem daqui pra frente. No momento que tu vai pra outro caminho, cara, tu não sabe o que tem ali pra frente. Tu imagina mais ou menos, tu pode até criar 4, 5 possibilidades que nem você falou. Podia criar uma empresa, podia trabalhar ou ir trabalhar numa grande empresa, uma multinacional. Ou tu vai seguir um outro caminho pra seguir outra rota. É bem difícil de tu entender que momento é esse, se realmente vai ser o melhor a se seguir. Essa era a pergunta que eu ia te fazer agora. Porque provavelmente deve ter alguém que vai assistir esse podcast e pensar assim, eu tô bem no momento em que o que eu tô fazendo eu faço muito bem, mas não é o meu desejo. E como é que eu sei se eu parar agora e ferrar com tudo e não conseguir ir pro outro lado, entendeu? Porque tu conseguiu seguir. É algo muito doido, porque não tem muita lógica, mas tem, tá? A gente até conversou em outras conversas que nós tivemos, o Wesley até citou que eu sou uma pessoa que sempre penso muito em possibilidades. Sim. Tá? Então, isso até tem a ver com o meu trabalho hoje em dia. Então, eu penso em possibilidades que alguma ação pode gerar. E desde essa época eu pensei em possibilidades. Se eu sair daqui para frente, eu tenho tantas possibilidades. E daqui para esse outro caminho, são essas as possibilidades que eu posso chegar. Então, nessas estava a Samsung, estava toda a jornada que eu percorri. E vem a decisão. E daí entra o sentimento também. Porque tu te conhece. Tu sabe onde talvez tu vai ser mais feliz, onde talvez tu vai ser mais realizado. E aí tu tenta te projetar um pouco pro futuro e fazer a tua decisão. Então pode ser que tu nem tenha 100% de certeza. Mas se tu sentir no teu coração que é um melhor caminho para te percorrer, desde que tu não vai estar fazendo nada de errado, não vai estar prejudicando ninguém, siga o caminho que vai te fazer bem. Perfeito, perfeito. Essa é um grande questionamento, né? Não é uma exata, tá? Sim. Nem todo mundo tem essa coragem e nem... Não é garantia que vai dar certo. Não é garantia que vai dar certo. Mas na minha visão é muito do feeling do cara. É o sentimento. Sentimento. Tu tem que te colocar naquele... O cara não se enxerga mais naquilo, né? E daí tem esse problema, né? Se tu está num lugar onde tu não te enxerga no futuro naquele lugar, naquele caminho... Não adianta continuar percorrendo. Tu vai insistir em algo que vai te fracassar em algum momento. Se tu não te sente parte daquilo, ou não te sente... É como se tu estivesse preso, né? Querendo ou não, tu tá preso numa coisa que tu não desenhou. Exato. Preso em uma profissão, em uma empresa, em um relacionamento, em um círculo de amizade. No momento que tu te sente preso e tu não vê futuro, cara, não tem por que tu continuar. É forte, né, cara? Isso é muito forte, Aí depois que agora nós vamos ter uma outra vertente. Tava vindo pra cá, tu cortou, né? Tava ali na parte da parte de artes ali. Cortou e foi pra lá, tava segmentando tua carreira profissional numa multinacional. Cortou de novo. Agora você é empresário. Aí agora foi uma série de coisas. Pandemia. Que muitas pessoas tiveram que mudar a rota na pandemia. Sim. Foi algo que pegou todo mundo de surpresa e me pegou de surpresa. Eu meio que perdi o chão ali. Foi uma das únicas vezes assim que eu me vi sem saber muito o que fazer naquele momento. Mas isso porque foi por causa do tempo em que fecharam tudo, teve lockdown. Lockdown total. E a minha área, ela era 100% presencial no ponto de venda. Eu não era do digital naquela época. Eu fazia trade marketing, que é relacionamento em loco. Eu tinha que fazer relacionamento da marca. Eu era a Samsung
representante da Samsung. Eu ia lá conversar com regionais e fazer com que eles comprem mais Samsung, que as lojas estejam sempre bem abastecidas, que os produtos estejam sempre em boa visibilidade. E isso só fazia sentido num ambiente aberto ao público. E aquele momento da pandemia que fechou tudo e a incerteza tomou conta, a Samsung simplesmente, beleza, eu tenho aí 2.000 pessoas que trabalham no ponto de venda, cara. E o ponto de venda não existe mais, eu não sei quando que o ponto de venda vai voltar a existir. Ninguém sabia. Já existia a venda online, já existia o trabalho da venda online, mas não tinha nada a ver com o meu mercado, com o que nós fazíamos. E aí a Samsung simplesmente, beleza, a empresa, uma grande corporação, fez o que as grandes corporações fizeram, né? Cortaram todo mundo, pegaram e... Demitiram. Todos os 9 foram demitidos, né? Os 9 líderes, os coordenadores. 80%, acho que do pessoal de campo foi demitido. Poucos dos meus amigos se mantiveram lá. E ali eu me vi no momento de ter que realmente me reinventar. Caramba, cara. E daí foi um momento de pensar, olhar o que estava acontecendo no mundo, ver... Eu já sabia da digitalização, já estava um pouco mais ligado. A minha mulher trabalha na área da tecnologia, então me deu um pouco de luz para que eu enxergasse outros caminhos também. E pensei para mim, eu preciso trabalhar com tecnologia, não importa com o quê. Eu sou um líder nato, eu gosto de trabalhar com vendas, eu tenho condições de ser um líder de uma equipe de venda, eu vou trabalhar na área de tecnologia. Eu simplesmente sabia isso. Uhum. E eu comecei a procurar oportunidades de trabalhar na área da tecnologia, esse mercado startup e tudo mais, que é aquele desejo ali que... Primeiro, uma época ali, todo mundo queria trabalhar nessa cultura startup, né? Startup era, tipo, trabalhar no Google, que decide escorregador e porque tu via ali toda aquela... Querendo ou não, uma romantização, né? Do trabalho em startup, que parecia sempre ser bom, mas... divertido. É uma empresa. Sim. Tem a parte lá legal, ok... de hahaha, tem, mas no final das contas é uma empresa que bate meta e tem que cumprir números, né? Tem que fazer receita, não adianta. Mas eu fui trabalhar numa startup. Fui viver isso, eu queria viver isso. Fui trabalhar coordenador comercial e tudo mais. Eu tinha de novo meu time de vendas. Foi até ali que eu conheci o Wesley. Eu achei que tu tinha conhecido o Wesley na Samsung. Não, o Wesley foi nessa startup que eu era o líder comercial e o Wesley era o executivo vendedor lá da startup. E aí eu entrei no mercado um pouco mais digital, porque uma startup tem que ter o digital, né? Sim. Ou deveria ter, né? Aí eu dei o primeiro choque de realidade. Pinta de startup, mas não é. Cultura de startup, mas na prática não tem. Não pratica, sabe? Um negócio meio tradicional e quadrado. Então eu meio que... Primeira decepção, assim, vou para uma startup, mas não é. Frustrou um pouquinho. Uma empresa antiga com rótulo de startup. Exatamente, uma empresa antiga aportada. Cara, que loucura. Com um aporte financeiro de uma aceleradora. E de uma cultura muito quadrada, nossa, de pessoas desumanas. Eu não gosto disso. Nunca foram desumanos comigo, mas eram desumanos com as outras pessoas. Uhum. E, cara, não dá, eu não consigo trabalhar num ambiente que humilha. Tu nunca vai me ver humilhando alguém. Me conhece há um tempo já, então eu não suporto esse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa muito humilde. Então, eu não conseguia viver aquilo ali. Mas, dos desafios da startup, nós vimos na startup o déficit do marketing. O Wesley veio com uma ideia, ele já não estava mais contente, ele pegou e saiu e teve a ideia de... migrar, de abrir uma empresa de marketing. Isso é uma das ideias dele. Uhum. E quando eu estava nessa startup, eu já estava estudando um pouco do digital, estudando growth marketing. Sim. Então, até minha mulher que, olha, pega essa área aqui, porque minha mulher ela trabalha com empresa de TI, então trabalha com bastante dados. E olha, tem esse cargo que está começando a desenrolar por aqui, que ele é o Growth Hacker. Que ele é o cara que ele manja muito de negócio, porque eu manjo de negócio,
mas eu não manjava muito de dados. Uhum. Então, o cara que manja de negócio, manja de dados, junta essas duas especialidades, o cara, ele consegue virar um growth hacker. E aí eu vi esse mercado e comecei a estudar. Então, eu já estava estudando quando eu estava meio que insatisfeito com a startup onde eu trabalhava. Uhum. E juntou a vontade, a fome com a vontade de comer ali. O Wesley querendo criar um negócio, e eu já estava estudando essa parte de growth marketing. A gente vai, beleza, vamos criar alguma coisa junto. Daí nós chamamos o Vini. Sim, o Ozo. Que é um amigo lá da feitoria também. Então eu era um pouco mais amigo do irmão dele, mas eu vi ele se criando. E chamei o Vini veio mentorar nós para aprender o marketing, né? Eu lembro dessa época aí. A parte do marketing ali, quem introduziu o tráfego pago e tudo mais, quem introduziu nós foi o Vini. Uhum. E ele, digamos que ele foi muito importante na criação da EKM, porque o que nós sabíamos de tráfego, ele ensinou. Eu peguei o que aprendi ali no estudo de growth, trouxe para dentro da EKM. A gente já iniciou uma agência de marketing um pouco com viés de dados e fomos aprimorando isso com o tempo. Uhum. Então, hoje a EKM ela é uma empresa de marketing com especialista em inteligência de dados. Então, é isso que norteia a EKM, isso que a gente entrega de diferente para o mercado, é toda a inteligência de dados que normalmente todos os negócios não olham para os dados que geram. Nenhum dado, seja dado de marketing, seja dado interno da empresa, a gente junta tudo isso num escopo de entrega único para que o empresário consiga ver a sua empresa assim como os grandes players do mercado veem, né? Sim. Porque as enterprises, as grandes corporações, cara, dados para eles é a coisa mais valiosa que eles têm. É o eles ouro, né? Eles investem milhares de reais somente para organizar os dados dos seus negócios. Imagina, cara. Porque todas as decisões nessas grandes empresas são baseadas em dados. Nas empresas tradicionais é no feeling do proprietário ali, do Sim. cara do comercial, que acha que alguma coisa vai dar certo. E a gente traz previsibilidade e mais dados e menos achismo. Isso aí virou um jargão meio batido, né? Mais dados e menos achismo. Mais dados e menos achismo. Isso é o que norteia mais ou menos a EKM. É bem diferente realmente a metodologia, né? Sim. E o processo que vocês implementam dentro das empresas. Também vocês criaram um EKM Chat. O EKM Chat, que é a nossa plataforma que ela vem para conseguir mensurar os dados. Porque como é que eu vou mensurar dados de atendimento? Uhum. A gente entrega a plataforma de atendimento e para mensurar dados de atendimento dentro da plataforma. Não, e até isso a empresa auxilia, né? Por exemplo, a empresa tá com problema na conversão. Vocês trazem a estratégia baseada nos dados que ela já tem, que ela já... Exatamente, porque às vezes elas não sabem onde que está o gargalo delas na conversão. Uhum. Elas não sabem que etapa de venda que se perde o atendimento. Sim. Baseado em dados, tu consegue trazer esse indicador. E partindo agora para uma visão assim, de futuro, vocês já têm na plataforma uma IA que trabalha dentro desse processo. Sim. Como é que hoje vocês estão visando introduzir mais nessa área? A inteligência artificial, para nós, né, para nós do marketing, para nós que trabalhamos com dados, ela vem para tornar viável para todos os empresários trabalhar com inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, além de trabalhar no atendimento, ela trabalha auxiliando na automação da jornada de dados das empresas. Boa, ele vai comer todas essas balinhas aí. As balinhas. Ela vem para auxiliar na construção de inteligências de automação de coisas repetitivas, tipo tarefas que o vendedor tem que fazer no CRM. A inteligência artificial pode fazer essas tarefas automáticas. Ela que mexe em tudo. Ela que mexe em tudo. Ela consegue pegar a informação de uma reunião, por exemplo, tá? E trabalhar essa informação, modelar para ficar compactado, resumido, com só os pontos importantes e adicionar no CRM de forma automática. Isso é uma inteligência artificial que faz. Então, todos esses pontos onde a inteligência artificial pode se encaixar, a EKM está dando esse pontapé
de introduzir isso para os clientes que nunca imaginavam. Nós temos clientes que fazem locação para eventos de coisas que eles tinham lá 2 pessoas trabalhando no atendimento para responder sempre as mesmas coisas, pegar catálogo, pegar isso, puxa no banco de dados, nas pastinhas da empresa lá, o que tá pedindo? Não, tá aqui, ó, o catálogo. Uhum. Tem uma inteligência artificial que faz tudo isso. Atende o cliente, vê a dúvida, vê se realmente o que ela precisa é realmente aderente ao evento que ela vai fazer, por exemplo. A nossa inteligência foi treinada para entender isso. Para pegar realmente toda a necessidade daquele cliente e entregar os melhores produtos para cada tipo de situação. Show de bola, né? E trazendo isso para um mercado que normalmente não tem acesso. Grandes empresas, grandes players do mercado têm acesso à inteligência artificial porque tem lá 3, 4 engenheiros de dados trabalhando na empresa. Então tem estrutura. Sim. Gasta muito para desenvolver. Só que tornar isso mais popular precisa de pessoas e plataformas para tornar isso viável. Sim, que simplificam, né? Simplificam. Porque que nem a gente estava conversando, são empresas e empresas. Cara, a maioria do que a gente trabalha é empresa de pequeno porte. Fatura aí, sei lá, 100, 200 mil no mês. Vocês têm clientes que são bem maiores que isso, que são de milhões, né? Sim. Mas vocês também atuam com clientes que têm esse faturamento um pouco mais baixo. Bastante. E tentar entender que a inteligência artificial ela pode sim, né, entrar para ajudar e trabalhar junto com essa empresa para faturar mais, para converter mais. É um jogo diferente. É um jogo diferente e sempre é um desafio, tá? Porque o Gabi até falou no começo ali que as pessoas acham que vão perder os empregos, né, para a inteligência artificial. E o dono do negócio também acha que a inteligência artificial vai atrapalhar ali ou que vai gerar motim das pessoas. Não, cara, não é bem assim que a banda toca. Tu pode desenvolver as pessoas para elas fazerem coisas melhores. Desenvolve as pessoas para desenvolver as inteligências. Tu desenvolve as pessoas para trabalhar junto com a inteligência artificial. Não é que tu não vai ter funcionários, mas tu vai vender e atender muito mais com o mesmo número de funcionários. Porque eu só consigo atender a minha região porque eu não tenho como contratar pessoas. Cara, tu contrata uma IA e otimiza ela no teu dia a dia, tu pode atender mais regiões. Porque tu tem um atendimento otimizado, que depende menos do braço humano. Eu acho que os primeiros, assim, que eu acho que foram mais afetados nesses últimos tempos, acho que foi o pessoal do design gráfico, né? Sim. Cara, o que essa inteligência artificial tá fazendo. Tá bizarro, né, cara? Tá muito bizarro. Se tu pensar que há 3 anos atrás ela fazia as coisas toda cagada, te dava 10 opções ali pra tu escolher uma, né? É aquele meme do... Midjourney, lembra o Midjourney quando chegou? Agora tá... O Smith comendo miojo, acho que era tudo errado, assim. Não, agora tá cada vez mais perfeito. Tá, né? Para muito nicho, para muita coisa, já substituiu totalmente. Sim. Mas um outro ponto também que é interessante a gente comentar, que eu vejo que também algumas pessoas é o contrário. Elas acham que vão colocar uma inteligência artificial no negócio dela e o troço vai cuidar de tudo. Sim. Isso também é muito comum. E esse aí eu acho que é até pior do que o outro. Porque o outro tu ensina e tu mostra. Essa pessoa, ela acha que simplesmente vai botar a inteligência ali e ele nunca mais vai precisar olhar. Ele nunca mais vai se envolver com isso, não. Mas daí já é o cara que não tá afim de trampar mesmo, né? Não é assim. Não tô afim de trampar, bota a inteligência artificial aí, foi pra isso que ela foi criada e a inteligência artificial, ela tem o conhecimento, o treinamento que tu deu pra ela. Pra ela fazer. Ela não conhece a tua empresa. Mas assim como, por exemplo, assim, ó, num setor, num determinado setor, numa empresa, que tudo evolui, tudo tem que estar em crescente aprendizado, a IA também vai ter que evoluir nesse sentido, né? Exatamente. Não é simplesmente chegar assim... Já dizia o nosso presidente ali, com tanta gente inteligente, por que precisa dessa inteligência artificial? Vai, esse é esperto. É por termos tanta gente inteligente que temos a inteligência artificial. É sim, Zé, tu não te faz. O Zé tem a cara de ser... A cara dos vermelhinhos. Dos vermelhinhos. Tu tem certeza que tu quer isso aqui, meu? Tu gosta do... Como é que tu foi gostar, meu, do café diferenciado, assim, com 100% arábico? Vamos falar de café, porque... É dele que vem o 100% arábico? É dele que... Ele que criou. Eu que criei, nem foi nada. Mas, meu, foi uma viagem. Tá, mas o 100% arábico, ele começou na Sara Lee Cafés, pra mim, né? Porque lá na Sara Lee Cafés, quando eu trabalhava lá no Café Caboclo, tinha uns cafés bons também.
que eram os cafés melhores, gourmets e tudo mais, né? Já tinha café gourmet na época? Tinha. Quantos anos atrás disso? 30? Não, mas o que é uns 15? Com a gente, né? Faz uns 15. Uns 15, né? Faz uns 15 já. Faz 15 anos. Já tinha os cafés mais especiais, né? Mas lá eu aprendi como que era a divisão do café. Como que classificava o café. Foi a primeira vez que me falaram que existem tipos de grãos, as impurezas, os grãos mais puros e tudo mais. E eu comecei a entender que o que nós tomávamos no dia a dia não era o suprassumo do café, né? Que era muita impureza junto. Apesar de ser um país referência... Apesar de ser um país que é referência em produção de café. Só que os nossos melhores cafés também são exportados e tudo mais. Eles ficam aqui, tá? Seria sensacionalismo eu falar que todo o café bom vai para fora. Mas a maioria, as regiões mais nobres, assim, os cafés vão para fora. Mas nós temos cafés bons aqui no Brasil e hoje em dia está um pouco mais fácil de encontrar café bom, porque todo mundo está entendendo mais que o café bom ele é um pouquinho mais caro que o café torrado moído que a gente compra. E uma analogia que eu gosto muito de fazer, quando tu te depara com o café já moído sendo mais barato que o grão, alguma coisa errada tem no processo. Porque assim, o café ele passou em mais etapas na indústria. Ele foi usado mais energia elétrica, foi usado mais maquinário, mais pessoas envolvidas e mesmo assim ele é mais barato. Que é o original. Por que ele é mais barato que o grão? É porque o processo de torra, moagem e tudo mais, leva muita impureza, porque o controle de qualidade, mesmo que o Brasil tenha um controle de qualidade muito rigoroso, tá? Que ele é um dos mais rigorosos do mundo, passa muita coisa no café. Passa muita impureza no café. E a torra do café é uma torra para agradar todo mundo. Então, a torra do café tudão não quer dizer, é o pior café do mundo. Não, mas a torra daquele café é o café para agradar a tiazinha que gosta do café muito forte, tinta, tá? E o pessoal que gosta do café um pouco mais suave, daí usa menos pó e o outro usa mais pó. Então tem que agradar todo mundo. Então é um tudão. É o que agrada. O comercial. É o comercial. É ali o que vai agradar o máximo de pessoas. Já o café mais puro, com uma torra mais no ponto, ele é mais suave. Ele é um café que não fica aquele café muito escurão, é um café mais marronzinho. E eu comecei a entender esses processos. Tipo esse aí que tu tá tomando? Não, eu não sei que café é esse, mas o café tá bom. O café é bom. Tá tomável. Justo. Uhum. A carinha café dele justo. tomando café. Café. E eu comecei a gostar muito do café por trabalhar muito na frente do computador. Mas eu gosto do café da SMK. O café é bom? Não, o café é bom. O café é bom de verdade. É feito com amor. Com muito amor. Porque grande parte do gosto do café não é só o pó do café, tá? Como o café é feito, o cuidado que o café é feito. Tu consegue aproveitar um pouco do café com o processo. Me ensinaram uma coisa. Quando tu vai... Pode ser qualquer tipo de café, tá? Qualquer tipo de café. Tu vai... Coloca o filtro, né? No coisinha do café. E aí tu passa uma água quente antes. Sim, pra tirar o gosto do papel. Isso funciona mesmo? Funciona e faz diferença. O que tu faz pra testar? Tu bota o papel ali, o filtro, despeja a água e depois tu cheira a água da primeira infusão ali. Tu cheira, o cheiro do papel vem. E esse cheiro de papel, ele entra no gosto do teu café depois. Ele impacta ali no gosto. Ele impacta no gosto. Então, o café, ele é uma alquimia meio exata, assim, cara. É tantas gramas de café para tantos ml de água e tem que fazer o processo de escaldar o filtro antes de extrair o café, depois tu bota o pó. A primeira não sei como é que se chama, a primeira colocada de água. A primeira largadinha de água, ela tem que ser uma largadinha que vai só umedecer o café. Tu não enche pra escorrer. Caramba. Tu só larga pra umedecer o café. Ele vai subir umas bolhas, que é os gases ali do café. E não precisa ser uma água extremamente quente, né? Não deve ser, né? Porque Caramba. a água pro café tem que ser em torno de 90 corta aqui. Você está fazendo café errado.
Você está fazendo café errado. Pega o tutorial. Fiz café errado a vida inteira e não sabia. Aqui, ó, de novo, ó. Você está fazendo café errado a vida inteira e não sabia. Cara, que loucura, mano. Cara, tem todo esse... Já pegou aí 3 dicas, todo esse processo. Então tem a temperatura da água, muito bem lembrado pelo Gabi, 80, 90 graus ali, a temperatura ideal da água. Passou disso, a água fica quente demais, ela dá uma queimada no café, muda bastante o gosto, tá? Muda bastante o gosto do café, a água muito quente, a água muito fria. E é bizarro, mas até a velocidade, como tu coloca a água em contato com o pó, vai mudando o teu café. Então tem ali os macetes, em movimentos mais circulares. E daí, mas por que eu só vou botar? Cara, às vezes do jeito que tu coloca, parte da água não entra em contato com o café. Ele fica lá dentro da água, ali aquela borra, e o café que nem entrou em contato com a água fica numa cápsula. Fica coagulado. Tipo uma cápsula, assim, ó. E daí tu nem aproveita o café. Tu vai passar o café e vai ficar estranho, com gosto estranho. Tu não tipo vai assim, entender por quê. Ele ficou 60% café e 40% água. A água passou mais. Então, tem que dar o tempo da extração e colocar com calma ali o café. O Wesley até se arria em mim. Cara, tu demora muito pra fazer café. Não, cara, demora o tempo necessário. É quase que uma terapia, velho. Faz parte, porque eu tive que aprender a tomar café, tá? Porque eu tomava muito café. Muito. Tipo, 2 térmicas por dia. Isso aí é demais. É demais. Falou o cara que toma café 2 térmicas por dia. Mas eu tive que aprender. Eu até vi na conversa de vocês... nos últimos dias com o Adriano e com o PH, vocês falando um pouco do café também, de tomar muito café. Eu sinto, eu não sinto. Eu era o cara que tomava tanto café que eu tomava café 10 horas da noite indo dormir. Eu sentava na cama tomando café. Muito fiz isso, mano. E bem de boa. Eu falava assim, eu durmo bem, gente. Eu não tenho problema para dormir. Eu deito, eu durmo, eu acordo de manhã. Só que dormir bastante é diferente de dormir bem. Uhum. Ter qualidade no sono é diferente. Tu ter o sono que é revigorante, que restabelece as tuas energias, que faz crescer os teus músculos, é diferente. É diferente. Diferente. Tu sabe que se tu dorme uma semana mal, tu perde músculo. Tu perde músculo? E linha de raciocínio? Sim. Inteligência, meu, tem a ver com horas de sono? Tem a ver com horas de sono. Então, o que eu me dei conta, tá? Que eu não estava dormindo bem. Porque eu sempre acordava cansado. Mesmo dormindo bastante. E que tomar café para mim já não era a mesma coisa. Por mais que eu fizesse o melhor café, eu não sentia o benefício do café. Que o café ele te dá um benefício na hora que tu toma, tu já tem aquela sensação boa do café. E eu tomava tanto café que esse benefício eu já não tinha mais. Tu não tinha tremedeira? Uma vez eu tive. Tomei muito café que eu fiquei tremendo, mas foi uma vez só. Que eu tava meio curtido do café, então eu não sentia esses colaterais, né? O café, ele sobe a pressão ou ele desce a pressão? Eu não sei. Não sabe? Eu não sei. Uma vez começou a me atacar o estômago. Eu sei que ele porque o café é super ácido, né? Sim, eu trabalhava na Fevale e programador na época, né? Café direto. Também grito, assim. Não era madrugada, mas era durante o dia, assim. Tranquilamente umas 10 canequinhas ao longo do dia. E o cara vai, né? O cara vai todo dia. Mas 10 canequinhas é 2 litros de café. 200 ml no mínimo cada canequinha. Não me dava nada. Até essa coisa assim. Não me dava nada. Começou a me atacar o estômago. Aí eu fui no médico falar assim, olha, tu tá com um princípio de gastrite. Sim. Corta o café que... E daí, vai dar bom. Outro ponto, né? O café normal que a gente toma é muito mais ácido do que um café especial, né? Um café mais preparado, diferente, na medida certa. Porque se tu pegar 10 gramas de café a cada 100 ml de água, o teu café muda. Se vocês em casa só peguem 10 gramas de café, 100 ml de água para fazer o café, teu café muda. A cada 100 ml de água tem que ser 10 gramas de café. 10 gramas Essa de café. É a medida... Essa é a medida tradicional. Universal. É universal. Tá. Cafeteria, café. Tipo, é universal. Porque se eu pegasse, por exemplo, assim, um 100% arábico da torra... Da torra média... isso aí. Vai ficar diferente do café com a torra escura. Mas a medida é a mesma. Pode crer. O que dá o gosto do café... Eu vou fazer isso aí. É o grão, não o procedimento. Porque o procedimento tem que ser 10 para 100. Não, mas eu gosto muito forte. Daí tu força o café
com muito pó, beleza, teu café vai ficar muito forte, mas tu nunca vai tomar o café do jeito que ele foi pensado para ser feito. Cara, é 10 gramas para 100 ml de água. E hoje o que mudou para mim na rotina do café, eu passo o café 2 vezes por dia, eu extraio o café 2 vezes por dia. E eu tenho o meu ritual, eu tenho um moedor, eu moo o café na hora, só moo o que eu vou extrair ali, então eu já moo na quantidade certinha. 40 gramas de café, 400 ml de água, pra mim e pra minha mulher. A primeira vez que a gente foi lá, tava eu e o Will, a gente foi na tua casa, lembra? A gente fez um churrasco. Sim. E aí o Gia tem aquelas... A prensa francesa. A prensa francesa, e um moedorzinho. Na época a gente foi lá... E a gente tomou aquele café, meu, é muito diferente. É uma experiência, né? Muito diferente. E aí a gente teve, ano passado, a gente tava conversando, lembra das lives da manhã que eu fazia? E tomava café, né, lógico. E aí tu me falou esse lance do café que a gente toma. E tá chovendo, mano. Caramba. E a gente tava falando desse negócio do café, por exemplo, ser muito mais barato do que o grão, que é o grão. E aquilo ali eu fiquei pensando, tipo, cara, faz todo sentido. Que porcaria que eles estão botando no café pra ele ser mais barato do que o próprio grão do café. Faz muito sentido. Daí eu comecei a procurar os cafés, aqueles que daí tu falou, não, meu, tu quer café 100% natural, é aquele café 100% arábico. 100% daí que eu saí com essa. Daí eu falava pro pessoal, meu, vocês já tomaram 100% arábico de vocês? Porque o café ele tem o 100% arábica e o robusta. Robusta, que eles chamam, tem outros nomes que eles chamam, mas que é o resto. Que eles moem, torram bem forte pra vender pra nós depois. Robusta. É o grão robusta. É o normal. É o resto. Que vem com... Casca de árvore. Casca de árvore. Tijolo. Sola de sapato. Não, cara, mas isso é muito interessante. Aí depois eu comecei a tomar esses cafés. Um café, cara, que eu gosto muito, mas assim, ó, pra mim é o top de linha, que eu tomo só no final de semana, é o Bajo. O Bajo. Cara, que café bom. O Bajo que ele é trufado. Tu abre aquele negócio, cara, tem cheiro de chocolate, velho. É muito bom. É que o Bajo, ele vem pra trazer pras pessoas o sensorial para quem não tem muito paladar aguçado. Porque todos os cafés bons, tu vai ver lá notas não sei do que, notas de nozes, castanhas, e tu não consegue muito sentir isso, quem não tá acostumado, quem tá com o paladar meio queimado do café tradicional. E o Bajo, ele imprime muito bem a nota de chocolate. Porque ele tem lá um extrato, né, de chocolate. Não é só a nota do grão. Porque a nota é da região que ele foi produzido. Não é porque tem ali um aditivo de chocolate. Pode crer. E o Bajo, ele tem um aditivo. Esse tu compra com pó pronto já. Tu compra o pó pronto, moído. E é um café muito bom. É muito bom. É muito bom. Então, tipo, ele traz uma experiência diferente no café. Isso aí. Uma experiência então, tanto que tem gente que compra um café bom... 100% arábico. E bota uma colher de Bajo junto pra extrair, pra dar uma gostinho, coisa e tal, pra aguçar essa sensação de estar tomando um café diferente. Mas se tu compra o café bom e tu te acostuma a tomar ele do jeito certo, tu começa com o tempo a notar a diferença de um para outro, de uma região para outra. A gostar mais de um, gostar mais de outro. É uma boa porta de entrada, então, pra quem quer começar. Bajo... Vai no mercado, qualquer mercado tu encontra, o mercado Bourbon da vida, tu encontra o Bajo. Então esse dia tava em falta lá. Tava em falta lá. Mas tem no Bourbon agora. Os Coffee Mais tá no Bourbon também. Coffee Mais também é um café bom pra começar? Pra começar, sim, e é um café bom. Café bacana, bem puro, assim. E tu encontra fácil no mercado. E os próprios cafés do mercado, tu encontra no mercado também, que são cafés muito bons, puros também, tu compra em grão, pelo amor de Deus, compra o grão. Moe ele. A experiência é legal. É uma terapia. E tu toma menos café. Perfeito. Daí tu começa a apreciar mais o café. Cara, eu falaria horas de café. Café é legal, de fato. É muito legal. Bom. Tem outras coisas também que a gente queria ter falado aqui. Nosso tempo tava expirando já. Nossa, mas voou o tempo. Voou, né, meu? Mas que assim, ó, a gente fez um podcast eu e tu sozinho lá de 1 hora. Depois a gente ficou uns 15 minutos só rindo. Com uma crise de riso absurda.
E vai passar rápido, né, cara? A gente queimou basicamente 1h15. Mas a gente já vai te convidar pro 2.0, meu, porque daí a gente não quer falar de trabalho depois. A gente vai falar só dos nossos hobbies, do que... Exatamente. Verdade, cara. De Marvel, de arma, de esporte, de treino, de café. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa. E já vai ficar o convite. Vamos uma data. Bota uma data. E só de ageado. Daí a gente vai poder queimar também rindo lá bastante. A gente pode rir bastante. A gente pode rir muito, cara, muito. Mas, Jean, muito obrigado pela tua presença, por ter aceitado esse convite. A gente fez assim bem na corrida mesmo, porque a gente queria muito trocar essa ideia contigo, mas o 2.0 vai acontecer com certeza. De repente até um madrugadão com o Wesley pra ficar legal. A gente joga até um game junto, faz uma baldaia. Que ideia. Tri, né? Aí, gostei. Aí a gente já curte e ainda faz o podcast. Jogando um game. Jogando uma FIFA e as coisas ali e tudo mais. Tô dentro. Fechou? Fechou. Uma honra enorme estar aqui com vocês. Deixa um recado pra galera. Vou deixar um recado. Muito obrigado por todo mundo que assistiu o episódio. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal para acompanhar, porque é só conteúdo bom aqui no Alcateia. Então já se inscreve aí, deixa um comentário. Os meninos falaram, deixa aqui o que vocês acham que merece um corte. E também o que vocês querem que nós falemos de novo, né? Isso, a gente pode falar novamente no 2.0. Pode puxar aí que... O que vocês vão querer no 2.0? É isso aí. Muito obrigado, gente. Foi uma honra estar aí com vocês. Muito bom, as risadas e esse momento. É isso aí, mano. Foi muito bom. Repita. Foi muito bom e vai ter o 2.0. Facebook, obrigado por estar aqui de novo. Mas estamos sempre. Como é que o cara não vai estar, né? Não tem como não estar. Sou teu co-host, cara. É isso aí, agora já era. Eu vou estar aqui em qualquer situação. Na boa e na ruim, estamos casados. Inclusive. Então toca aqui. Olha aí, galera. Fiquem com Deus. Até a próxima. E não se esqueçam, hein? Compartilha aí e se inscreve no canal. Um abraço.